nome é Camila, do Camila Passador e Handmade, embaixadora das linhas corrente e faço parte do time de artesãos. E hoje eu trouxe uma aula para vocês de uma peça muito fofa, uma capa de caneca de gingerbread. Esse cookies super fofo e olha que gracinha que ela fica. Essa capa é super fácil de fazer, até para você se você for iniciante. Eu vou mostrar o passo a passo de forma detalhada para que todos consigam fazer. E é uma capa adaptável a vários tamanhos de caneca. O necessário é que a gente tenha o mesmo diâmetro em cima e embaixo da caneca. Uma capa super simples de colocar, que a gente utiliza botões, o que deixa ela ainda mais charmosa. E vou mostrar para vocês como fazer um acabamento bem bonitinho e perfeito. Então já se inscrevam nos canais da linha corrente, já deixe o seu like, compartilhe o vídeo com outras pessoas e deixe aqui nos comentários também o que você achou dessa capinha. E é isso, bora fazer! E para fazer o corpinho do nosso ginger, eu vou utilizar este fio aqui, que é o Amigo Love da Cisne Linhas Corrente. É um fio de 100% algodão mercerizado, então ele é bem macio, bem gostoso de trabalhar mesmo com ele fica com um toque bem suave e ele tem esse leve brilhinho por ser mercerizado. O tex dele é o 600. Essa cor que eu estou utilizando aqui é a 393 e eu vou trabalhar com a agulha número 4. Nós vamos começar prendendo o fio na agulha, então passo por baixo deste fio, por cima deste outro, trago para cima, tiro os dedos e puxo os fios para baixo. Prendi aqui na agulha, eu vou fazer correntinhas. Então, laço, passo por dentro, laço, passo por dentro. Cada vezinho deste que vai se formando é uma correntinha. Eu não considero este nozinho inicial e nem esta laçadinha que está presa na agulha. Eu vou trabalhar aqui um total de 35 correntinhas. Trabalhei aqui as minhas 35 correntinhas e aqui o tamanho é totalmente ajustável à caneca que vocês forem fazer. No meu eu fiz 35 correntinhas, porém vocês vão fazer a medição aqui na xícara de vocês. Essa xícara que eu estou fazendo, ela tem 8 centímetros de diâmetro. A única coisa que a gente precisa se atentar é que aqui essa parte de cima precisa ser igual à parte de baixo. Então, vocês podem escolher qualquer tamanho de xícara, desde que a parte de cima seja igual à parte aqui de baixo. Então, a minha, ela tem 8 centímetros de diâmetro por 9 centímetros de altura. Então, depois que a gente iniciou fazendo as correntinhas, nós vamos colocar a correntinha dando a volta aqui na xícara. Deixa eu soltar aqui. Nós vamos dar a volta e vamos medir aonde que a gente quer que ela comece, aonde que a gente quer que ela termine. Como não é um fio tão elástico, aqui já dá para a gente saber o tamanho exato que a gente vai trabalhar. O que a gente fizer aqui de correntinha é o tamanho que tem que dar. Como as laçadas, de mesmo fazendo com a mesma agulha, mesmo fio, ela pode dar diferença de uma pessoa para outra, então eu recomendo que vocês utilizem como referência, porém façam aí a medição caso vocês tenham a xícara. Agora aqui, eu vou deixar a minha vindo até aqui e até aqui. Eu vou deixar aqui um pouquinho de espaço aqui onde a gente, na alça da xícara, tá? Então, para mim, esse tamanho aqui é suficiente. Lembrando que a última correntinha que a gente fez, ela vai ser de virada. Então, na verdade, eu estou trabalhando até a 34, que é onde acontecerão os meus pontos. Mas para mim aqui esse tamanho é suficiente. Mas caso vocês queiram fazer aí para mais ou para menos, para ajustar aí na xícara de vocês, vocês trabalhem sempre com números pares. Nós fazemos sempre a quantidade par mais um, que é a correntinha de virada. Então, eu trabalhei aqui 35 correntinhas, eu tenho esta laçada na minha agulha e a primeira correntinha que vai ser a de virada. Eu vou vir aqui na segunda correntinha, pegando aqui na alcinha, laço e vou fazer um ponto baixo. Então, laço e tiro as duas. Venho no próxima correntinha e outro ponto baixo.
Nós vamos preencher a nossa correntinha com pontos baixos aqui do comecinho até o final. Trabalhei então aqui 34 pontos baixos e nós teremos a mesma quantidade agora nas próximas carreiras. Precisamos ter a mesma quantidade, tá? Então aqui nós vamos começar uma nova carreira sempre desta mesma forma. Eu faço uma correntinha, viro meu trabalho. Aqui eu tenho a laçada na agulha, a correntinha que eu acabei de fazer, e este primeiro ponto, que é o primeiro ponto da minha carreira. Vou pegar aqui as duas alcinhas da cabecinha do ponto, trago para cima, laço e tiro as duas. Então, fiz aqui ponto baixo e vou preencher essa carreira também, sempre na cabecinha do ponto, pegando as duas alcinhas, em pontos baixos. Nós vamos fazer pontos baixos em carreiras de ida e volta. Então, a gente faz aqui essa carreira, termina, vira o trabalho novamente, começa novamente do outro lado. Sempre se atentem a pegar todos os pontos. Aqui neste ponto foi onde nossa correntinha de virada, não posso esquecer de pegar ele aqui na pontinha também. E eu recomendo que vocês sempre contem a cada carreira a quantidade de pontos que vocês estão fazendo, porque assim, dessa forma, o nosso trabalho segue retinho sem esquecer de nenhum ponto. Então, é muito importante a gente deixar ele bem retinho. Então, aqui eu estou trabalhando sempre com 34 pontos e eu vou subir aqui um total de 15 carreiras. E eu subi aqui 15 carreiras, o meu ficou assim. Ele ficou com um tamanho de 21 centímetros e meio por 7 centímetros de altura. Aqui, a mesma coisa, tá? Eu subi 7 centímetros, porém, se vocês quiserem um pouquinho mais alto, vocês podem subir um pouquinho mais. Eu estou me baseando a colocar aqui, na parte da minha xícara, e ainda ficar esta partezinha aqui, para poder encostar a boca e não sujar o trabalho, quando a gente vai beber o líquido. Então, eu me baseei dessa forma, deixa eu colocar aqui, para vocês verem, ó. Aqui, ele vai ficar com esse espacinho aqui na alça e dessa altura, encostando aqui embaixo dessa altura. Se vocês quiserem fazer um pouco mais fininho, podem fazer, ou um pouco maior também, tá? De acordo com a xícara de vocês. Para mim, esse tamanho aqui está suficiente. E aqui no finalzinho, onde eu deixei aqui, finalizei meu trabalho, eu vou só laçar, passar aqui por dentro, puxar meu fio para fora e puxar essa correntinha que eu fiz aqui para fechar bem e não soltar meu ponto. Então, aqui, essa é a frente do meu trabalho, porque aqui foi onde eu fiz as correntinhas iniciais, então eu fico com esse detalhezinho aqui. Se eu vir o meu trabalho, aqui os pontos estão na parte de trás. Então, eu vou deixar esta parte como sendo a parte da frente do meu trabalho, ó, onde fica esse detalhezinho aqui embaixo. E o meu, como eu fiz 15 carreiras, as minhas duas pontinhas estão para cá. A pontinha inicial que eu comecei das correntinhas e a que eu finalizei. Aqui, o importante é a gente começar a peça, agora trabalhando com o outro fio, do lado certo do trabalho, então com a parte da frente do trabalho. Então, é isso que eu preciso. Agora aqui, eu vou começar a trabalhar com este fio maravilhoso, que eu gosto demais, que é muito, muito lindo. Olha que brilho que ele tem. Ele é perfeito, gente. Ele é macio, gostoso, fica com uma textura linda. Vocês conseguem ver o detalhe aqui do fiozinho? É muito lindo. E ele tem esse brilhinho. Este fio aqui, ele é o fio Sonhar, da Cisne, linhas corrente. Ele tem um tex de 392, a agulha sugerida é a 4, então a mesma que eu estou trabalhando aqui. A composição dele é de 53% algodão, 36% acrílico e 11% glitter. Esta cor que eu estou utilizando aqui é a 232. Então, eu vou começar agora com o lado da frente para mim. Vou deixar um pedacinho do fio e logo no primeiro ponto, eu vou laçar, passar aqui por dentro,
Passar o fiozinho aqui menor por cima do fio maior, apenas para não abrir o meu fio, para não abrir a laçadinha. Laço, passo por dentro. Vou fazer mais uma correntinha. Laço, faço uma correntinha, equivalente a um ponto alto já sobre este ponto. E agora, eu vou vir laço, vou vir no próximo ponto, na cabecinha do ponto, e fazer ponto alto. Então, laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. Venho no próximo ponto, outro ponto alto. Laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. Eu vou completar aqui esta carreira inteira em pontos altos até o final, também com a mesma quantidade. Então, se eu estou trabalhando com 34 pontos, vou ter 34 pontos altos até o final. Cheguei aqui no meu último ponto. Agora aqui eu vou virar o meu trabalho. E aqui eu tenho a laçadinha da agulha e meu primeiro ponto já está logo aqui. Aqui eu não vou fazer correntinhas, eu já vou vir com essa alcinha direto aqui no primeiro ponto, pegando as duas alcinhas de cá, laço, trago para cima, fico com as duas na agulha, tiro as duas de uma vez. Então, comecei aqui com um ponto baixo. Agora, no próximo ponto, eu vou incluir 3 pontos altos. Então, dentro deste espacinho mesmo, um ponto alto, 2 e 3. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, novamente, eu vou repetir os 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. No próximo ponto, ponto baixo. Então, esta é a nossa sequência. Eu vou intercalar entre um ponto baixo e no próximo ponto, 3 pontos altos. Dessa forma, a gente vai fazendo um babadinho aqui na ponta. Cheguei aqui no final da minha carreira, aqui neste penúltimo ponto. E aqui eu tenho o ponto inicial onde eu tinha as minhas correntinhas. Então, aqui eu não vou trabalhar neste ponto. Eu vou puxar o meu fiozinho aqui por fora. Vou descer aqui pelas correntinhas. Então, aqui com a ajuda da agulha menor, aqui eu vou utilizar a agulha número 2. Eu vou passar aqui por dentro apenas das correntinhas, até chegar aqui nessa outra pontinha onde eu tenho a outra correntinha. Então, desci pelas correntinhas, vou só dar 2 nozinhos. O primeiro não muito apertado e os próximos eu posso apertar, ou melhor, o próximo posso fazer bem apertado. Esses fiozinhos aqui só vou esconder por dentro. Toda vez quando eu tiver que fazer um acabamento, eu vou fazer desta forma. Nós vamos esconder o fio dentro da mesma cor, passar a colinha e cortar. Essa colinha que eu estou utilizando é a Pega 1000 artesanato, ela tem a secagem bem rápida, é excelente. Ela seca bem rapidinho e evita que a nossa pontinha fique soltando, aparecendo aqui no trabalho. Então, corto. E agora, minha pontinha já está escondida aqui por dentro do ponto. Então, o nosso acabamento fica perfeito. Então, aqui é o lado da frente do meu trabalho, que é onde nós temos aqui essa partezinha que eu falei para vocês. E aqui nós temos agora o nosso babado que vai descer para a parte da frente, para ficar como se fosse um cabelinho aqui do nosso ginger. Assim, olha que gracinha, que perfeição esse conjunto de cores aqui, fica muito lindo. O nosso próximo passo agora é colocar os botões. Aqui eu tenho 2 botões de mais ou menos 1,5 cm cada um. Eles são dessa cor, mas eu vou utilizar eles deste lado. Então, vocês podem escolher também, por exemplo, um de madeira, fica bem bonito. Ou esse daqui também, ele é colorido, mas ele é um tom, combina bastante com essa cor que eu estou utilizando. E aqui agora eu vou
fazer a costura dos botões com a agulha de costura mesmo, e eu vou utilizar o mesmo fio que eu estou trabalhando aqui, do Amigo Love, porém eu vou abrir um pedacinho do fio. Aqui eu abri o meu fio no meio e eu vou utilizar apenas 2 fios para colocar. O lugar onde eu vou prender aqui na minha xícara, vocês podem escolher aonde vocês querem colocar os botões. Se querem colocar apenas um botão ou 2 botões. Um botão, ele vai prender aqui no meio. Os 2 botões, a gente consegue que as duas partes, em cima e embaixo, elas fiquem mais presas. Eu prefiro colocar 2. Então, eu vou colocar um aqui bem próximo. Quando a gente dá a voltinha aqui, essa pontinha vai ficar um pouco solta, então não vai ficar tão presa. E aí, o outro eu vou colocar bem aqui embaixo mesmo, bem na pontinha. Então, é essa posição que eu vou prender, apenas costurando mesmo aqui os botões. Se vocês não tiverem uma agulha que passe o próprio fio do Amigo Love, vocês podem utilizar também a agulha de costura com a linha combinando com a cor do botão e do trabalho. E olha como já está lindo, só com os botões, fica bem bonitinho. Os botões aqui eu fiz o acabamento de uma forma bem discreta. E agora nós vamos colocar para fixar os botões. Então, vamos finalizar ele aqui, vamos ver a distância aqui. E as correntinhas que nós vamos fazer aqui para ligar aqui, elas podem variar realmente de uma caneca para outra. E por exemplo, mesmo que a gente esteja utilizando a mesma agulha, o mesmo fio, as nossas laçadinhas podem ser diferentes. Então, nós vamos fazer a medição aqui no copo, ou então, caso vocês não tenham a xícara, forem fazer para um tamanho único, aí vocês sigam realmente por centímetros. Eu vou mostrar para vocês também. Nós vamos colocar marcadores na direção de onde nós temos o botão, para que ele fique na frente. Então, os marcadores aqui, eles vão servir para ajudar a gente a saber de onde que nós precisamos puxar o fio para fazer a laçadinha. Então, já encaixei aqui meus marcadores, já medi aqui o lugar certinho de onde vai de encontro com o botão. Então, agora nós já podemos puxar o nosso fio aqui. Então, com o mesmo fio que a gente estava trabalhando, nós vamos pegar a agulha 4 e vamos iniciar. Então, o meu primeiro vai sair daqui, onde eu coloquei o botão. Então, vou tirar, melhor, onde eu coloquei o marcador. Vou tirar o marcador e vou colocar a minha agulha aqui para puxar o fio. Vou anexar um pedacinho de fio, então, puxo aqui, fazendo um elinho, pego o fio do novelo, laço e passo por dentro desta laçadinha que está aqui na minha agulha. Agora, aqui, eu vou iniciar as correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer aqui no total de 20 correntinhas e vou medir na caneca. Fiz aqui as 20 correntinhas, vou pegar a minha caneca, vou puxar aqui para minha pontinha, porque o meu, eu escolhi deixar ele bem na pontinha, certo? Então, eu vou deixar ele encostado aqui, foi onde eu coloquei o primeiro botão para que ele fique abaixo aqui da alça, essa primeira. Então, aqui eu vou puxar a minha correntinha, vou passar aqui por dentro do botão, por baixo do botão e voltar. Aqui não pode ficar muito frouxo, também não pode ficar tão repuxado. Então, ó, se eu voltar aqui, eu preciso voltar aqui também por dentro, por baixo da alça. Como vai estar costurado, eu não vou conseguir passar por cima. Então, ó, pra mim aqui, as 20 correntinhas, elas vão ser suficientes, ó. Eu consigo voltar aqui pro mesmo lugar, sem ficar tão repuxado, passando por dentro aqui da alcinha. Então, 20 correntinhas para mim aqui é o ideal. Se vocês estiverem utilizando essa caneca neste mesmo tamanho que eu fiz, eu vou passar agora em centímetros para vocês quanto que deram essas correntinhas. Depende aí da tensão de ponto mesmo de cada pessoa.
Mas em centímetros, para que vocês saibam certinho, ó, ela deu um total de 12 centímetros. E estou com ela dentro da agulha, eu vou voltar dentro do mesmo ponto que eu fiz e fazer um ponto baixíssimo. Então, passo por dentro dessa e passo por dentro dessa que está na agulha. Puxo o meu fio, vou cortar o fio, puxar o meu fio aqui para fora, então, minha alcinha está para cá, assim. E eu vou voltar o fio aqui por dentro mesmo de onde eu fiz o ponto baixíssimo. Eu vou pegar a ajuda da agulha menor, da agulha número 2, para a gente conseguir fazer o acabamento aqui por dentro. Vou passar por dentro aqui de alguns fios antes de dar o nozinho do outro lado. Que dessa forma ela fica mais presa. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Antes de passar, de encontrar com esse fio que eu acabei de puxar, eu vou puxar um pouquinho pra cá. Vou puxar aqui na beiradinha, esse fio aqui. E agora sim eu volto aqui de encontro com este fio que eu acabei de puxar. Então, a gente reforça um pouco essa pontinha aqui. E aqui eu dou 2 nozinhos também. Escondo os fios, passo a colinha e corto. Meu elinho ficou desta forma. A mesma coisa eu vou fazer aqui neste outro. Alças presas com o mesmo tamanho, a mesma quantidade de correntinhas. E já finalizadas aqui com acabamento aqui atrás. Vamos fazer agora o lacinho. Eu vou utilizar este vermelho, que é um vermelho escuro, e essa cor aqui é a 1005, do Amigo Love também. Para fazer o lacinho, eu vou fazer um anel mágico, passar aqui pelo meu dedo, segurar para cá, passar por baixo deste fio, por cima deste outro fio, trazer para cima, dar uma giradinha e pegar o fio do novelo, fazer uma laçadinha. Tenho aqui o meu anel mágico. Agora, com o anel mágico, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Aqui dentro do anel mágico, eu vou incluir 3 pontos altos. Laço, venho dentro do anel mágico, faço 1, 2 e 3. Vou fazer agora 2 correntinhas, 1 e 2, e vou fechar com ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas de subida. 1, 2, 3. Mais 3 pontos altos dentro do anel mágico. 1, 2 e 3. E agora as 2 correntinhas, 1 e 2. Vou fechar com ponto baixíssimo na pontinha aqui do anel mágico. Finalizei aqui o meu laço, vou puxar um pedacinho do fio para fazer acabamento. Vou cortar o fio. Agora, este fiozinho aqui que eu soltei, eu vou jogar ele aqui por dentro do anel mágico. Passo ele aqui por dentro. E eu vou pegar o fiozinho agora do anel mágico e fechar o anel mágico. Deixa eu puxar esse fiozinho pra cá. E agora eu vou fechar o anel mágico. Então, ó, eu jogo o fiozinho dentro do círculo e fecho agora o anel mágico. Puxo bem forte e já temos aqui o nosso lacinho. Agora, para dar o formato mais aqui do meinho, a gente vai pegar esse fiozinho que nós acabamos de soltar e jogar para este lado. E este outro fiozinho nós vamos fazer ao contrário. Então, eu passo ele para esse lado e jogo para cá. Agora, eu tenho um fio passando para cada lado. Aqui no meio, eu vou dar um nozinho. Dou um nozinho. E aqui eu vou dar bem apertado esse nozinho.
para definir bem aqui o meu meio. Olha que gracinha que ele fica já. Já fica bem no formato. E agora, eu vou fazer novamente, passar um fio para um lado, só para ele ficar um pouco mais cheinho aqui no meio. E o outro fio para o outro lado. Ficou assim. Eu posso até passar mais uma vez, ó, para em volta. Esse fio está passando para cá, então esse é para cá. Só para deixar ele mais cheinho, o meinho, ó. Ele fica bem certinho se a gente colocar um fiozinho do lado do outro e fizer isso de um fio ir para um lado e o outro para o outro. E agora, eu fecho com um nozinho. Também posso dar um nozinho bem forte. E agora, eu posso dar o segundo bem forte. Está pronto nosso lacinho, olha que gracinha. Vamos fazer agora a bochechinha e para a bochechinha eu vou utilizar o fio natural algodão 3 cabos da Cisne, linhas corrente. Esta cor é a 31, que é esse rosa bem clarinho, e o Tex é 231. É um fio bem gostosinho também, bem macio, e da cor que eu quero para a bochechinha. Essa cor é um rosinha bem suave. E para este fio eu estou utilizando aqui a agulha número 2. Então, vou fazer aqui um anel mágico. Feito o anel mágico, eu vou incluir aqui dentro pontos baixos. Eu vou fazer um total de 10 pontos baixos. Então, 1, coloco lá dentro, busco a laçada, trago para cima, 2, 3. Terminei de fazer os meus 10 pontos baixos, vou cortar o fio. Vou puxar o fio para fora, esse fio que eu estava trabalhando. Agora, nós vamos fechar o anel mágico. Posso fechar bem forte. E nós vamos fazer agora um fechamento para este fiozinho que está solto. Então, aqui na cabecinha desse ponto que eu tenho aqui, nós vamos fazer o fechamento. Então, vou pegar aqui nesta alcinha, nesta outra alcinha, eu tenho que pegar na cabecinha. Aqui. Vou passar o fio de trás para frente, ó, vou jogar ele lá para trás. E agora, eu vou voltar o fio no mesmo lugar de onde eu passei. Ou melhor, de onde meu fio saiu, aqui desta laçadinha. Volto o fio aqui para dentro. Então, simulamos aqui o ponto e tenho já a minha bochechinha bem redondinha. Nós vamos fazer mais uma exatamente igual, precisamos de 2. E para os olhinhos eu vou usar o Camila 1000 das linhas corrente. Esta cor aqui é a 0000N e o Tex é 145, é a cor preta. É um fio bem fininho, nós vamos usar um pedacinho bem pequenininho mesmo. E aqui nós vamos fazer praticamente igual a bochecha. Nós vamos começar com um anel mágico. Então, laço aqui sobre o meu dedo, passo por baixo, pego o fio, laço e passo por dentro. Só que aqui nós vamos incluir 8 pontos baixos, da mesma forma que nós fizemos a bochechinha. Então, 1, 2, 3... E vamos fazer o fechamento exatamente igual a bochechinha, tá, gente? Aqui é exatamente igual nós acabamos de fazer o fechamento e os pontos da bochechinha. A única diferença é que a bochechinha nós fizemos com 10 pontos e aqui os olhinhos nós estamos fazendo com 8 pontos baixos. E eu estou utilizando a agulha número 2 também. Precisamos fazer também 2 olhinhos, 2 bochechas e 2 olhinhos. E terminei aqui de fazer
Quando a gente termina já de fazer esse acabamento, a gente vai dar um nozinho aqui atrás da peça, tanto no olhinho quanto nas bochechinhas. Dou primeiro sem puxar, para não repuxar o fechamento invisível que a gente fez, e o segundo eu já posso fazer mais forte aqui para a gente depois cortar os fios e não soltar. E aqui agora já está pronto os meus 2 olhinhos, vou fazer a mesma coisa em todos, nos 4. E agora, para fazer mais um detalhe aqui, eu vou utilizar este fio aqui, que é o fio da Cisne, é o Com Amor. E este fio, ele tem o Tex 588, e essa cor aqui é a cor branca 1001. Eu vou utilizar este fio porque eu acho ele uma textura bem diferente, ele dá um efeito assim, bem peludinho, fica não tão peludo e ao mesmo tempo mais aconchegante, como se ele tivesse mais cheinho. Como eu quero dar um efeito assim, mais ou menos de marshmallow na peça, então eu vou usar esse fio aqui. Como o novelo ele é bem grandão, vocês podem também, caso queiram um novelinho menor, podem utilizar até um novelinho de primeira, também na cor branca, que vem com 40 gramas. Aqui, para fazer esse detalhe, nós vamos fazer ele aqui na primeirinha fileira. Aqui nós temos a bordinha e aqui nós temos a primeira carreira de pontos baixos. Então, nós vamos puxar o fio logo aqui na pontinha. Vou puxar ele aqui bem de cantinho, colocar minha agulha aqui. E eu vou trabalhar com a agulha 4 mesmo, tá? Mesmo que vocês utilizem este fio ou de primeira, podem usar essa agulha 4. Vou puxar o fio aqui pra cima. E agora, eu vou deixar a pontinha pra cá e vou apenas trabalhar em pontos baixíssimos, aqui andando através desta fileira, desta carreira, em linha reta. Então, faço ponto baixíssimo, passo por dentro dessa que está na agulha. Deixo a agulha escorregar aqui para o próximo, laço, passo por dentro, passo por dentro. Venho no próximo, passo por dentro e passo por dentro. Então, nós vamos completar aqui esta carreira até a pontinha. Aqui, eu vou passar aqui, levantar um pouquinho o botão que eu já coloquei e continuar passando aqui por baixo. Terminei de fazer aqui a nossa carreira, já posso cortar o meu fio. E aqui nós vamos fazer o acabamento. Então, vou puxar o fio para fora. Aqui eu vou voltar para o mesmo lugar de onde este fio saiu. Então, antes aqui da bordinha, eu volto ele aqui por dentro. Assim. Aqui eu só vou fazer o acabamento, trançar ele aqui ainda por dentro do fio branco, para não ficar à mostra, e a mesma coisa aqui deste lado onde nós começamos. Passar a cola e cortar. E chegou a hora de colocar aqui os olhinhos. E os olhinhos eu vou colocar dobrando assim minha peça ao meio, e aí ou a gente pode fazer os olhinhos, o roxinho deste lado ou deste lado. Caso vocês prefiram, vocês podem também fazer no meio, sem problema nenhum, bem ao centro. Porém, eu acho mais interessante, uma sugestão particular mesmo, de fazer ou de um lado ou do outro. Porque quando a gente segura a xícara, a gente segura ou deste lado ou deste lado. Então, quando a gente leva a xícara na boca, a gente leva aparentando, né? Assim, quando a gente vai tomar, é a parte que fica ou é esse lado ou é esse. Então, por isso que eu acho legal fazer de um lado do outro, ao invés de fazer no meio, tá? Mas fica a critério de vocês. Aqui agora eu vou colocar os olhinhos deste lado. Eu vou preferir colocar aqui do lado onde eu tenho os botõezinhos. E nós vamos centralizar aqui, escolher onde nós vamos colocar os olhinhos. E eu só vou puxar o fio para trás e dar 2 nozinhos. E aí, se vocês quiserem, podem passar também um pinguinho de cola para fixar os olhos. Fixei aqui os olhinhos,
Coloquei os fios lá para trás, dei 2 nozinhos e passei a cola. A mesma coisa eu vou fazer aqui com a bochecha. Eu cortei um pedacinho de fio só para ter noção do tamanhinho da boca. Eu vou colocar primeiro as bochechinhas e depois eu vou fazer a boca costurando com vocês. Mas aqui eu cortei um pedacinho só para ter realmente uma noção de onde colocar as bochechas. Coloquei aqui as bochechas, ficou assim aqui atrás. E agora nós vamos fazer a boquinha. Peguei um pedaço de fio vermelho, o mesmo que eu utilizei para fazer o lacinho. E aqui a gente vai medir onde a gente quer mais ou menos que saia a boquinha e eu vou puxar o fio aqui de baixo. Deixei ela aqui no lugar e no tamanho que eu quero. Vou descer ela um pouquinho para fazer a curvatura também desejada. E aqui eu vou pegar um pedacinho de fio e eu vou abrir o fio e pegar um fiozinho só, pra gente segurar ali a boquinha para baixo. Aqui eu não gosto de usar cola, porque como é um detalhe muito fininho, pra cola não ficar aparente, fica mais bonitinho se a gente faz essa costurinha aqui mais discreta. E aqui com um pedacinho mesmo do fio, eu vou ver aqui onde vai ficar para baixo, até onde é a curvatura. E aqui eu vou colocar bem discretinho. Vou puxar um fiozinho aqui por baixo. Aqui vou ver se está certinho, onde eu quero a curvatura, e vou voltar pelo mesmo lugar de onde eu saí. Só confirmo antes se tá certinho. E tudo aqui no lugar, eu já posso, aqui nesses dois, dar o nozinho. E esses daqui da pontinha, eu vou esconder, tomando muito cuidado para não repuxar, ajeitar lá na frente e passar a cola aqui atrás, dentro do fiozinho que eu escolher esconder ele, para não aparecer. Tudo devidamente colocado. Aqui atrás o acabamento ficou assim. Agora, nós vamos colocar o lacinho. O lacinho pode ser tanto aqui, um detalhe na cabecinha, como um lacinho de cabelo, ou aqui embaixo como uma gravatinha. Então, agora é o momento de decidir onde a gente vai colocar o lacinho. Olha que lindo que já ficou, que maravilhoso. E aqui, a gente coloca ou aqui em cima, ou aqui embaixo. Estou mostrando aqui para que vocês consigam definir aí qual é o melhor lugar, ó, no meio também. Mas para não ficar tão próximo da boca, eu colocaria aqui do ladinho. E é isso, vou colocar agora só o lacinho para finalizar. E eu vou colocar no cabelinho, aqui em cima, na parte de cima. E está pronta a nossa gingerbread, nosso cookies de Natal, especial de Natal. Olha que coisa mais fofa que ela ficou, com acabamentos bem delicados e perfeitos. Muito linda. Vamos colocar agora aqui na xícara. Coloquei aqui a roupinha da minha xícara e olha que coisa mais perfeitinha que ficou. E capa pronta, olha como ela ficou linda! Espero que a de vocês também tenha ficado linda e incrível e que vocês vendam muito ou que presenteiem muito e enfeitem muitas canecas. Já deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, não se esqueçam de deixar o seu like e de acompanhar também as linhas corrente em todos os canais. Obrigada por ficarem comigo, beijos e até o próximo vídeo.